Então eu vou fazer, como prometido, um vídeo do passo a passo de como vocês vão processar os dados da eletromiografia, inclusive já explicando qual é o arquivo que vocês vão ter que me encaminhar, tá bom? A primeira coisa que vocês vão fazer é abrir uma planilha em branco do Microsoft Excel, tá? Um arquivo novo, e vão deixar esse arquivo novo aberto, tá? Depois, vocês vão abrir os arquivos de captura de dados de eletromiografia que estão disponíveis lá no AVA, tá? Os meus estão salvos numa pasta. Eu vou clicar aqui, vou clicar em abrir e vou acessar a pasta, que no meu caso é um pendrive. E está aqui a pastinha com todos os arquivos. Aqui eu tenho arquivos, na verdade, de duas turmas diferentes, tá? Em alguns modelos de Excel, você vai ter aqui embaixo uma opção para dizer qual é o tipo de arquivo que você quer abrir. Se vocês perceberem, os arquivos aqui são arquivos .txt. Eles não são arquivos do Excel especificamente. Então, se você chegar na pasta onde você gravou os seus arquivos, né? Você baixou do AVA e gravou os seus arquivos, e você observar que mesmo clicando da pasta não aparece nenhum desses arquivos, você tem que vir numa opção que vai ter aqui embaixo. O meu não tem essa opção, isso depende do modelo do Excel, e vocês vão selecionar a opção Todos os arquivos. Eu acredito que, caso não esteja aparecendo, a opção que deva estar selecionada aqui é a opção Todos os arquivos do Excel. E você não quer arquivos do Excel, porque esses não são arquivos do Excel, tá? Eu vou escolher aleatoriamente aqui um arquivo que vai ser o arquivo de remada, tá? E vou pedir para ele abrir. Quando eu peço para ele abrir, ele abre esse assistente de importação. Nessa primeira tela, eu tenho que me certificar que a opção delimitado está marcada. Clico em avançar. E aí eu já vou observar que ele dividiu as colunas de cada um dos canais que eu tenho. Caso ele não faça isso, você clica na opção espaço e provavelmente ele vai conseguir configurar do jeito que é necessário para a gente fazer a análise. Você clica em concluir e ele já vai me mostrar ali as três colunas. Eu vou ampliar um pouco aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aqui já estão as três colunas. Em todos os arquivos, sempre é a mesma ordem, tá? A coluna A, ela representa o tempo em milésimos de segundo. Então, cada linha é meio milésimo de segundo. Por isso que vocês vão ver que daqui a aqui é meio milésimo, até aqui dá 1 milésimo, né? Mais meio. 1 milésimo e meio, 2 milésimos e meio, 3 e assim sucessivamente. Isso acontece porque a frequência de gravação dos nossos dados é de 2.000 dados por segundo. Na coluna B estão todos os sinais da atividade elétrica do bíceps braquial, né? Como é um exercício de remada, esse que eu abri, é justamente esses dados que me interessam. Na coluna C, todos os sinais do tríceps braquial. Tá? No nosso caso, nesse arquivo específico, que é o de remada, a coluna C não vai ter utilidade. No exercício de rosca francesa e flexão no solo, as coisas se invertem. E aí a útil é a coluna C e a coluna B não tem utilidade. Lembrem, a coluna B sempre tem atividade elétrica do bíceps braquial e serve quando o exercício que estamos analisando envolve o bíceps braquial. Nos nossos exemplos, a rosca direta e a remada. A coluna C sempre vai ter o sinal do tríceps braquial e serve quando os exercícios analisados são exercícios para o tríceps. No nosso caso, rosca francesa e flexão. Só para a gente observar o que está acontecendo, eu vou clicar no primeiro valor, tá? Da coluna B, já que o exercício é remada. Vou segurar a tecla Ctrl e Shift, eu estou segurando a tecla,
e vou na seta que eu tenho no teclado, onde a gente tem aquelas 4 setas, para cima, para baixo, para direita e para esquerda, vou clicar a seta uma vez para baixo. Então, eu mantenho segurado o Ctrl e o Shift e aperto a seta uma vez para baixo. Isso faz com que toda a coluna de dados seja selecionada. Tem que ser feito desse jeito. Não dá para simplesmente vir e clicar na letra B. Porque se eu clicar na letra B, ele vai selecionar todos os dados, inclusive os que não têm valor aqui embaixo, e eu não quero. Por que eu preciso fazer isso de selecionar todos os dados? Porque eu preciso criar um gráfico. Eu vou em Inserir, escolho Gráfico de linha e vou pegar essa primeira opção, o gráfico mais simples que o Excel oferece. Por que eu faço isso? Isso vai me permitir observar as contrações, as 5 contrações que eu realizei, 1, 2, 3, 4, 5, e vai me permitir identificar onde começa e onde termina a contração que eu vou analisar. Então, se vocês observarem no gráfico, eu tenho daqui até aqui uma contração, né? Então, concêntrica e excêntrica, acabou a primeira repetição. Concêntrica e até a ponto mais baixo, acabou. E assim sucessivamente. Eu vou pegar essa contração número 4, porque observando todos os valores, me parece a maior. E vocês sempre vão fazer isso. Vocês vão observar todas as possibilidades de contração e vocês vão selecionar aquela que parece ser a maior contração, a mais intensa, tá? Como que eu sei aonde começa e aonde termina? Se eu simplesmente colocar aqui, ó, bem no cantinho, no início desse gráfico que sobe, ele vai me mostrar o ponto, né? Tem série 1.27362. 27362 eu anoto e é o ponto de início da atividade elétrica, tá? Dessa contração. Aí eu contraio, desce mais rápido, desce mais devagar até o ponto mínimo aqui. E agora, o final da contração é no ponto 35.186. 35.186. Então, a minha contração, a atividade elétrica referente a essa contração, vai do ponto 27.362 até o ponto 35.186. Tá? Então, eu posso apagar o gráfico. Eu posso voltar para o topo da minha tabela e agora, nesse espaço que eu tenho aqui do lado do Excel, eu vou selecionar esse intervalo. Eu quero na coluna B, da linha 27.362, 2 pontos, que significa até, a coluna B, linha 35.186. Então, o que eu fiz? Eu escrevi aqui em cima qual é o intervalo que eu quero selecionar. Esse intervalo foi determinado observando no gráfico o início e o final da contração. Então, no meu caso, é esse intervalo. Pode ser que você escolha outra contração em outra condição e o intervalo sai um pouquinho diferente. Não tem problema, tá? Então, vai do 27.362 até o 35.186. Quando eu dou um Enter, ele seleciona exatamente esse intervalo. Tanto é que ele selecionou esse intervalo que se eu colocar um novo gráfico, vai aparecer o gráfico só daquela contração. Tá? Só para vocês observarem. Não precisa ter o gráfico, é só para vocês observarem. Tá? Já que eu tenho essa seleção, eu vou copiar. Eu vou dar um Ctrl C, ele vai marcar ali as células como copiado, né? Eu vou agora lá para cima na minha tabela e vou colar aqui do lado essas células. Então eu dou um Ctrl V. Agora o que eu tenho aqui? Só o sinal elétrico de uma única contração. É isso que eu preciso, tá? Eu preciso fazer exatamente a mesma coisa para todos os exercícios que a gente realizou, para absolutamente todos os exercícios. Esse é o primeiro ponto, tá? Quando chegar aqui, você pode salvar o arquivo, é importante, tá? Eu vou salvar, arquivo, salvar como. E na hora de salvar, tem um detalhe que é fundamental. Eu vou mudar o nome, eu vou colocar aqui exemplo,
Vou escolher um local para eu salvar, vou salvar aqui no meu desktop. E aqui embaixo, no formato do arquivo, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar para a pasta de trabalho do Excel. Se eu não mudar para esse formato, eu vou perder algumas informações. Então, quando você for salvar a primeira vez, lembre de escolher esse novo formato, tá? Para você poder guardar todas as informações que vão ser úteis mais para frente. É muito fácil de você saber se você gravou no formato certo, porque se você observar o ícone aqui, ó, é uma folhinha toda em branco, que é o ícone do arquivo de texto. Quando eu salvar, o ícone muda e passa a ser uma planilha do Excel. Então, já está salvado da maneira correta, tá bom? Você vai fazer isso para todos os arquivos, tá? Escolher uma contração em todos os arquivos, selecionar, recortar e colar ali do lado, tá? Só que esses valores, eles são valores em milivolts, são valores absolutos de atividade elétrica. E a gente viu que, na verdade, a gente precisa ter os dados em valores percentuais, tá? Como é que eu vou achar o percentual? Bom, antes de eu saber quanto isso aqui representa percentualmente, eu preciso saber o que é o 100%. E foi por isso que a gente gravou a atividade de contração isométrica máxima. Tá? Então agora eu vou abrir uma nova pasta, que é o CIVM. Tá? Então eu vou abrir aqui de novo, vou lá onde eu tenho gravado todos os meus arquivos, no meu pendrive. E eu tenho aqui ó, o CIVM do bíceps, já que eu estou fazendo remada. Então tá aqui, ó, CIVM do bíceps, eu vou abrir. Nesse arquivo, né, mesmo processo, então eu vou ver se está delimitado, vou ver aqui se está marcado o espaço, dou um concluir. Nesse arquivo a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de processamento. A gente só vai precisar selecionar e achar um valor, tá bom? Ele é muito mais simples. Então o que eu vou fazer? Como é o CIVM do bíceps, me interessa a coluna B, tá? Então eu simplesmente vou clicar na coluna B, e vou olhar nessa barra aqui de baixo. Essa barra aqui de baixo, ela apresenta para a gente uma série de valores. Como que você faz para escolher os valores que ela está apresentando? Você clica com o botão direito do seu mouse aqui embaixo, e ela abre uma telinha para você escolher aqui ó, quais são os valores. O valor que me interessa é o máximo, que já está selecionado, já está aqui. Ó. No caso desse arquivo, o valor máximo foi 594,62. O que isso aí significa? O 100%. Então eu simplesmente cliquei aqui no B, selecionei todos e observei qual é o valor máximo. Tá? E anoto esse valor. Então eu sei que no caso do meu bíceps, o maior valor possível é 594. Esse valor eu vou usar. Não preciso nem salvar esse arquivo, tá? O CIVM não precisa nem salvar, só anotar o valor. Vou fechar. E agora aqui eu vou fazer uma conta, né? E a regra é 594,62 é 100% da minha contração. Quanto é o valor da primeira célula, dos 23,19? Bom, é x. E aí a gente faz uma regrinha de 3, né? Então, 500, né? Lembra que a gente multiplica cruzado e divide de um lado para o outro, né? Então, eu vou fazer 594,62 vezes x é igual a 23,19 vezes 100. Né? Como o 594,62 está multiplicando desse lado, vai passar dividindo para o outro e vai ficar igual x igual, né? Abre um parênteses, 23,19 vezes 100, fecha parênteses, dividido por 594,62. E aí eu vou saber quanto vale o x, quanto esse valor vale
percentualmente. É isso que eu estou fazendo, tá? Então eu vou escrever agora essa fórmula exatamente igual o Excel entende. Então eu vou fazer assim, igual, toda a fórmula no Excel começa com igual, e vou pegar esse primeiro valor que é o 23,19. Para eu não escrever o valor, eu venho aqui e clico na célula. Então eu quero o valor da célula E1. Tá? Você clica na célula, você não escreve o número, você clica. Faz o símbolo de multiplicação, que no Excel é asterisco, vezes 100, fecha o parênteses, dividido pelo máximo, 594,62. É essa fórmula que você vai escrever. Quando você der um Enter, vai aparecer que isso, 23,19, é exatamente 3,90 de 594. 3,90% de 594. E eu tenho aqui, então, o valor percentual dessa atividade elétrica baseada no CIVM. Tá bom? Como eu fiz para a primeira célula, para eu fazer para todas as outras desse conjunto, é só eu vir com o mouse, né? Eu seleciono a célula, venho com o mouse aqui no cantinho e ele vai mudar de cor, vai virar uma cruz preta. Tá vendo? Dou 2 cliques e ele fez para todos. É isso que eu preciso, tá? Quando ele fez para todos, eu vou olhar aqui embaixo o valor médio, que é o que eu quero e o que fecha o nosso processamento. Então, apesar de existirem diferentes intensidades de atividade elétrica, na média, o bíceps braquial, durante a remada, ativou 12,04%. Esse é o valor que me interessa, 12,04%. Tudo o que a gente fez foi para achar esse valor, tá bom? E você vai repetir exatamente o mesmo processo em todos os exercícios. Só lembrando que, de novo, no exercício de flexão do solo e rosca francesa, a coluna é a C e o CIVM é o do tríceps. Provavelmente vai dar um outro valor diferente desse. Mas o cálculo, a lógica é exatamente a mesma. Já que eu descobri que a média da atividade elétrica do bíceps braquial durante uma remada é de 12,04, eu vou finalizar agora a atividade. Então, eu vou abrir uma outra planilha aqui embaixo, vou colocar os valores assim, né? Então, eu vou ter lá o nome dos exercícios, né? Rosca direta, remada, rosca francesa e flexão. Tá? E aqui eu vou ter a atividade elétrica do bíceps e do tríceps. E eu vou colocar aqui os valores. Tá? Então, no nosso caso, aqui nesse vídeo de exemplo, na remada, a atividade elétrica média do bíceps foi 12,04. Eu vou inventar outros valores, só para a gente preencher aqui a nossa atividade. Inclusive, para que vocês não se confundam, eu vou colocar esses outros valores em vermelho, que é só um exemplo, tá? Então faz de conta que aqui deu 11,03, aqui deu 18,40 e aqui deu 17,33. Eu inventei valores, tá? Com a tabela desse jeito, percebam que na remada e na rosca direta eu não tenho valor para tríceps e na rosca francesa e na flexão do solo eu não tenho valores para bíceps. Fazendo essa tabelinha exatamente desse jeito, você seleciona a tabela toda e insere um gráfico de colunas, que é esse primeiro aqui, ó. E ele vai formar um gráfico assim, mostrando que a ativação do músculo do bíceps entre rosca direta e remada foi 1, a ativação do músculo do tríceps entre a rosca francesa e a flexão foi outro. É esse gráfico que você vai ter que me mandar. Né? Então você vai, depois de fazer o gráfico, só dar um Ctrl+C no gráfico,
abrir um arquivo do Word, novo, qualquer, tá? Vou abrir aqui um arquivo do Word, um documento em branco. Vou escrever o nome dos integrantes do grupo, né? Sei lá, fulano, ciclano, beltrano. Vou colocar o nome da turma, sétimo BEAN, e vou colar o gráfico. E só. Salva e anexa lá no AVA, no local específico para isso. É isso que vocês vão ter que fazer, tá? Então vocês vão processar cada um dos exercícios, calcular o percentual da ativação, formar uma tabela e gerar esse gráfico. E é esse gráfico que você vai me enviar. Beleza? As datas limites para vocês enviarem as atividades vão estar descritos no AVA, assim como o valor dessa atividade como nota parcial do bimestre. Tá ok? Valeu, pessoal! Muito obrigado e bom trabalho!